Graça e a paz, Senhor Jesus, irmão. Boa noite. Você pode se assentar, fica à vontade. Eu quero compartilhar algo com você nessa noite. É algo que o Senhor tem falado ao meu coração há muito tempo. Eu falei na ministração com os irmãos, no curso de maturidade. Eu estava conversando essa semana sobre isso. E o tema da nossa pregação de hoje, irmãos, é tire Jesus da sua caixinha. E eu percebo que muitos crentes, irmãos, colocaram Jesus dentro de uma caixinha. Colocaram Deus dentro de uma caixinha. Como assim, pastora? Não é um Deus bíblico, irmãos. Foi um Deus que foi inventado por algumas pessoas, e as pessoas cultuam esse Deus, adoram a esse Deus, um Deus que não é o Deus da Bíblia, não é o Deus da palavra de Deus, não é o Deus que nós conhecemos, não é o Deus que se revela a nós através da palavra, através dos evangelhos, amém? E por isso, irmãos, muitas vezes nós percebemos que não há transformação. Todos os evangelhos, eles mostram Jesus de uma forma diferente, mas o evangelho de João, eles mostram Jesus como o Filho de Deus, como Senhor, como o próprio Deus que veio ao mundo em carne, para mim, para transformar a minha e a sua vida, amém? E como eu disse, talvez com base nas suas próprias experiências, as pessoas por muito tempo inventaram aquilo que elas achavam acerca de Jesus, também talvez por não conhecer e não amar a palavra de Deus. Só que quando eu sei que eu tive um encontro real com Cristo, irmão, quando minha vida é transformada, amém? Porque deixa eu te dizer, irmão, não tem como você ter um encontro real com Jesus e não ter transformação, é algo natural. E a palavra de Deus diz lá em 1 João 3, no versículo 6, qualquer que permanece nele não pratica o pecado, qualquer que permanece em pecado não o viu e nem o conheceu. Você já tinha lido esse versículo, irmão? Esse versículo diz o quê? Que aquele que vive na prática do pecado ainda não conheceu Jesus, irmão. E pensa no versículo que eu gosto e que eu acredito verdadeiramente. Não sei se vocês têm seguido aquelas caixinhas de pergunta do pastor André Valadão. Alguém já viu? Quem já viu? Aí, quando o irmão faz uma pergunta muito infeliz e ele se diz irmão, o pastor André Valadão, ele responde assim: você não se converteu não, irmão. Vai se converter em nome de Jesus. E é engraçado, irmãos, mas essa é verdade. Tem muita gente dentro da igreja, irmão, que é convencido, não é convertido. Amém? Ele se convenceu de que acreditou e de que teve alguma mudança, mas a verdade é que ele só se convenceu. Não existiu uma real conversão. Pastor, o que é conversão? Conversão é mudar de igreja? Conversão é mudar de religião? Não. O que é conversão? É mudar de caminho. É mudar de direção. Quando você vai fazer autoescola, você aprende, que o que é convergir à direita, convergir à esquerda, o que é mudar a direção. Você está indo numa direção e você muda de direção, você muda de caminho. E a palavra de Deus diz que quem é o caminho, irmão? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então conversão é isso, é você entrar, é você convergir e entrar nesse caminho que é Jesus. É isso que nos muda de fato. E conversão, irmãos, é quando realmente a nossa direção, as pessoas olham para nós e conseguem perceber que há algo diferente, é algo que mudou na nossa vida. E muitas vezes eu percebo, irmãos, que isso não acontece na vida de algumas pessoas. Às vezes estão 20, 30 anos, sei lá quantos anos na igreja, irmãos, e simplesmente os comportamentos não mudaram. Dentro da igreja parece que veste aquela capa, aquela máscara de santidade, mas a realidade, irmãos, dentro de casa muitas vezes é muito diferente. A realidade lá fora é diferente, porque não houve uma conversão genuína. Por que não houve uma conversão genuína? Porque não conheceu Jesus verdadeiramente. Porque nós lemos naquele outro versículo que quem vive ainda nessa prática, irmãos, ainda não o viu e nem o conheceu. Quando nós o vimos, irmãos, quando nós o conhecemos, nós somos transformados, sem esforço. Não é aquela coisa, poxa, hoje, agora que eu conheci Jesus, eu tenho que agir diferente. Agora que eu fui para a igreja, eu tenho que me vestir diferente, eu tenho que falar diferente. Não, é sem esforço. Você olha para a santidade de Deus, você olha para Jesus, e não tem como você não querer ser como Ele, não tem como você não querer manifestar os frutos dEle na sua vida. E eu falei para você que muitas vezes nós colocamos Jesus na nossa caixinha e temos um entendimento errado de quem é Jesus. Porque nós, muitas vezes, falamos que cremos nele com base naquilo das nossas experiências. E tudo que eu acho sobre Jesus, e tudo que você acha sobre Jesus, irmão, não serve. O que serve então, pastora? Qual é o correto? O que é o ideal? O ideal, irmãos, é quando Jesus fala de quem Ele é.
quando Ele fala quem Ele é, nisso nós podemos confiar. E na palavra de Deus Ele fala quem Ele é. Lá em Êxodo 3, se eu não me engano, no versículo 6, quando Moisés chega, né, ele vê Deus na sarça ardente, ele pergunta assim, olha, quando eu chegar para Faraó, eu vou dizer que quem me enviou? E aí Deus diz para ele, diga que o eu sou te enviou. E no original é aquelas consoantes, né, que é YH, WH, Yuv-Rei, Vav-Rei, ou tem gente que fala Yavé para ser mais fácil. Então Deus é o único momento em que Deus está falando o nome dele, quem ele é de verdade. Por que nós chamamos de Deus então, pastora? Porque isso foi uma forma humana de nós chamarmos uma divindade, alguém que nós cremos que está acima de todas as coisas, mas quando Deus fala dele mesmo, ele se fala o eu sou. Diga que eu sou o que sou. Ou seja, eu sou tudo que você precisa. Eu sou o suprimento, e eu sei que nós já falamos isso aqui diversas vezes. Então, ou seja, eu sou tudo que você precisa, eu sou a cura, eu sou o suprimento, eu sou tudo. Só que Deus nesse momento não deixa claro quem Ele é, apesar de que hoje nós possamos compreender. Só que quando você vai lá para João, Jesus dá várias definições, Jesus explica quem é o Yavé. Amém? Aonde, pastora? Lá em João 6 ele disse, eu sou o pão da vida. Lá em João 8,12 ele diz, eu sou a luz do mundo. João 14,6 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá em João 15,1 ele diz, eu sou a videira verdadeira. Lá em João 10, do 7 ao 9, ele diz assim, eu sou a porta. E em João 10, do 11 ao 14, ele diz, eu sou o bom pastor. E João 11, 25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então nada melhor, irmão, do que o próprio Cristo definindo, o próprio Cristo nos revelando quem Ele é. Nesse a gente pode confiar, amém? Mas o que eu quero me atentar nessa noite, eu não teria tempo para falar de todos eu sous que Jesus disse, né? Mas eu queria me atentar nessa noite, nesse que está lá em João 6, quando Jesus disse que Ele é o pão da vida. É sobre isso que eu quero falar com você. E se você começar a acompanhar, eu quero que você leia a partir do versículo 13, 1 ao 15 comigo. Ele diz assim, ó. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então aqui só para você entender a história desse texto que nós acabamos de ler, aqui é quando Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, lá em João 6, a partir do versículo 1, então Jesus está no monte com os seus discípulos, a palavra de Deus diz que começa a se aproximar um monte de gente, muita gente, não parava mais de vir gente, e a Bíblia fala que aproximaram-se aproximadamente 5.000 homens, só que naquela época as mulheres não eram contadas, irmãos, então a história, né, e alguns teólogos dizem até que naquele lugar deveriam ter aproximadamente 20.000 pessoas, contando com crianças e com mulheres também, então tinha muita gente. E eles estavam ouvindo Jesus estava no monte falando, eles estavam ouvindo, Jesus estava, né, por quê? Porque eles ouvido falar dos sinais que Jesus operava e estavam lá para ver tudo isso. E aí a palavra de Deus diz, irmãos, que eu imagino que essa altura do campeonato, depois de muito tempo ouvindo Jesus, eles tinham que voltar para casa, só que o caminho era muito longo e certamente eles iam sentir fome e poderiam até passar mal, irmãos, nesse trajeto de volta. E aí Jesus diz o que para eles? Olha, a gente precisa conseguir comida para alimentar esse povo, falou para os discípulos. E na hora os discípulos ficaram preocupados, porque falaram, Senhor, 200 denários não vai dar para comprar comida para todo mundo. O que a gente vai fazer? Só que Jesus disse isso, irmãos, para ver se eles iam entender o que ele estava querendo dizer, né? E aí Jesus fala para eles, olha, eles disseram, não, Jesus, a gente não tem como comprar comida, onde é que a gente vai arrumar comida para todo mundo agora? E aí Filipe, um dos discípulos, chegou, Jesus, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus multiplica, faz esse milagre, irmãos, que é citado em todos os evangelhos. O único milagre, além da ressurreição, que é citado em todos os evangelhos. E a palavra de Deus diz então que Jesus multiplica os pães e os peixes e todo mundo come. Amém? Todo mundo se alimentou. E a Bíblia fala que depois que todo mundo comeu, sobraram 12 cestos de pães. Depois de ter feito o milagre da multiplicação e ter sobrado 12 cestos de pães, naquele momento, os judeus pensaram, opa, 12? E se lembraram rapidamente de algo que Moisés tinha dito. O que tem a ver, pastora? Entenda, irmão.
O número 12, irmãos, tem uma representação muito importante biblicamente falando. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia, o número 12, representa o governo de Deus. Você já sabia? O número 12 representa então o governo de Deus sobre a terra, sobre todas as coisas. 12 meses, 12 horas do dia, 12 horas da noite, 12 apóstolos, 12 nações, os 12 filhos de Jacó que representam as nações, 12 pedras que representavam o juízo no manto sacerdotal e várias outras coisas que são 12 na Bíblia, que representam o quê? Então o governo total de Deus. E naquele momento, eles viram Jesus fazendo aquele sinal, aquela multiplicação, e eles pensaram, tem Deus nesse negócio, é um enviado de Deus. E eles se lembraram dessa profecia aqui de Moisés. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu. É Moisés que estava falando. E será que qualquer um que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele? Aqui foi o Senhor que disse. E eis lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu. Aqui é o Senhor falando. E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo quanto eu ordenar. Agora é o próximo. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu os requererei dele. Então aqui nesse momento eles lembraram que Moisés havia dito, irmãos, que se levantaria um outro profeta, e que falaria em nome de Deus, e que eles deveriam ouvir. Porque Moisés também foi um salvador para aquele povo. Foi ele que tirou o povo da escravidão do Egito e levou então, em direção à terra prometida. Mas ele disse, vai levantar um profeta como eu, alguém que vai trazer salvação, alguém que vai mudar toda a vida de vocês. E naquele momento então, os judeus, aquela multidão se ligou, esse aí é Deus, esse aí era de quem Moisés estava falando, esse é o Filho de Deus. O Filho de Deus está aqui na nossa frente agora, falando pra gente. Você já pensou, irmão? Jesus estivesse aqui agora, eu não estivesse aqui, mas Jesus estivesse aqui falando para você, e de repente você descobrisse que era Ele. O que você ia fazer, irmão? Fala para mim. Não sei você, irmão, mas eu ia me jogar no chão e adorar Ele. Mas não foi o que eles fizeram. A palavra de Deus diz lá no versículo 15 de João 6, sabendo pois Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem tornar rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Jesus teve que sair correndo, irmão. Por quê? Porque eles entenderam, poxa, a profecia de Moisés, ele é o rei, ele é o Messias, ele é que veio para pisar nos nossos inimigos, vamos colocar ele no trono. Só que aquele ainda não era o momento de Jesus se sentar no trono. Amém? Isso mostra o que para nós também, irmãos? Que às vezes esse Jesus da nossa caixinha, esse Jesus que nós inventamos, a gente quer obrigar ele a fazer as coisas no nosso tempo. E nós temos que entender que Jesus tem um tempo e um propósito, um tempo determinado para realizar as coisas que ele precisa realizar na sua vida. E isso não faz com que ele deixe de ter esse governo. Ele não deixou de ser rei porque naquele momento ele não se assentou no trono. Amém? Então ele continua sendo o rei da minha e da sua vida, ainda que ele não faça as coisas na hora que você quer. Então eles queriam fazer com que Jesus se assentasse no trono naquele momento. E às vezes, irmãos, nós somos assim, a gente quer obrigar Jesus a fazer as coisas no momento em que a gente quer. Só que ele não funciona no meu tempo e nem no seu tempo, irmão. Ele faz as coisas no tempo que ele acha que deve ser. Amém? Você crê que Jesus tem promessa para a sua vida, irmão? Você está esperando ela se cumprir sem murmurar, irmão? Então tem promessa para você, irmão. Você precisa crer, você precisa confiar nisso e esperar o tempo dele realizar também, porque ele vai. Se é promessa, ele vai fazer. E então, continuando, Jesus teve que sair correndo, porque eles queriam arrebatar, segurar ele à força. E, não, é o rei, você vai sentar aqui. E a Bíblia fala então que Jesus foi para o monte, ele fugiu. E aí no outro dia, irmãos, essa multidão que tinha visto os sinais que Jesus tinha feito, foi lá de novo, porque eles queriam ver sinais de novo. Não acharam Jesus, o que eles fizeram? Eles atravessaram o mar. Entre tudo isso que eu acabei de falar, foi a noite que Jesus andou sobre as águas. E aí no outro dia de manhã, essa multidão foi atrás de Jesus novamente. E aí eles encontram Jesus no outro lado do mar. E ali no versículo 25. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, porque o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. E disseram-lhe,
que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. E disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. E disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus estava falando dele, amém? Disseram-lhe, pois, Senhor, nos dá desse pão. Eles não tinham entendido ainda, irmão, que Jesus estava falando dele, amém? Eles queriam pão, aquele pão que eles tinham visto no outro dia, sendo multiplicado e que era de comer. E aí Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O que esse texto todo mostra, irmãos? Entenda, eles foram atrás de Jesus até do outro lado. Como chegaste aqui? Jesus olhou para eles e de cara disse, né? Eu sei que vocês estão buscando. Eu não acho que vocês vieram aqui por causa de mim. Eu sei que vocês não vieram aqui por causa de mim, porque eu sou o Filho de Deus, porque eu sou o Messias. Vocês vieram aqui porque vocês me viram multiplicar pão e vocês querem pão de novo. O que isso significa, irmãos? Significa, irmãos, que muitas vezes há pessoas que estão buscando aquilo que Jesus tem para dar e não quem Ele é. E por isso não tem transformação. Mas daí Jesus dá, pastora? Sim, Ele dá, Ele deu o pão, não deu? Jesus vai fazer milagre? Vai. Jesus quer te fazer milagre na tua vida, irmão? Claro que Ele quer. Jesus quer te curar, Jesus quer te abençoar, Jesus quer fazer milagre na tua vida, sim, irmão. E Ele vai fazer. Só que primeiro Ele quer ser o Senhor da tua vida, irmão. Ele não quer só te dar coisas, Ele quer dirigir, Ele quer governar, Ele quer ser o Senhor da tua vida. Ele quer que você conheça Ele verdadeiramente. Uma vez eu vi um pastor falar sobre isso. A verdade é que tem gente que não quer o pão, só quer o padeiro. E é isso que esse povo estava procurando em Jesus, queria o padeiro. Oi, a gente veio aqui, a gente viu que tu multiplicou pão ontem, então a gente quer pão hoje de novo. E aí Jesus disse, vocês trabalham por um alimento que perece, que estraga. Esse pão aí que vocês querem, vocês vão comer, mas daqui 3 horas vocês estão com fome de novo. Vocês precisam trabalhar por um pão que vai levar vocês para a vida eterna. Daí mais uma vez os irmãos entenderam que eles tinham que fazer alguma coisa. Aí eles disseram o quê? Que faremos para executar as obras de Deus? Eles entenderam que eu preciso fazer alguma coisa para ganhar esse pão. Eu preciso trabalhar. Jesus disse que a gente tem que trabalhar, então vamos trabalhar para ganhar esse pão. Aí Jesus responde o quê? Que a obra de Deus é essa, que creiais naquele que Ele enviou. O que Jesus estava dizendo para eles, irmãos? Vocês não têm que trabalhar para conseguir o pão. Vocês só têm que crer. Não tem a ver com o esforço teu. Tem a ver com aquilo que eu fiz. Eu sou o pão da vida. Mas eles estavam ali, irmãos, por causa dos sinais que Jesus tinha para oferecer. Isso muitas vezes diferencia, irmãos, a multidão dos discípulos. Amém? A gente sempre prega sobre isso aqui na igreja. Quem é a multidão, irmão? Aquele que corre atrás de Jesus por causa dos sinais. Os sinais, os milagres, aquilo que Jesus tem para dar e para oferecer. E quem é então os discípulos? Aqueles que seguem Ele por quem Ele é, não pelo que Ele tem para oferecer. Discípulo, irmão, continua seguindo Jesus até quando Jesus não faz nada. O problema, irmãos, é que quando você não conhece a Jesus verdadeiramente, você vai até a igreja ou você vai até algum lugar em busca daquilo que Ele tem para te dar, você vai receber o que você precisa e você nunca mais vai voltar. Isso é coração de multidão. Foi isso que a multidão fazia com Jesus. Vai lá, você come o pão físico, sacia a tua fome e vai embora. Só que o pão que Ele quer te dar, irmãos, ele é eterno. Pastor, o que isso significa? Irmão, qual é o milagre que Deus tem para a sua vida? Qual é o maior milagre que Deus tem para a sua vida? A salvação é o maior milagre que Deus pode operar na tua vida. Como, pastora? Quando você crê. Irmão, sabe qual é o milagre que Jesus operou na tua vida? Ele te livrou do inferno. Ele te tirou do inferno. Essa é a verdade. Quando nós vamos evangelizar alguém, irmãos, quando nós conhecemos alguém que está passando por uma dificuldade, a gente tem essa mania de apresentar um Jesus que faz, não um Jesus que é. Não é assim? A gente tem essa mania de chegar, olha, não, você está passando problema, vamos lá para a igreja. Vamos lá, Jesus vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, vai mudar teu casamento. Jesus vai te curar e Ele vai fazer tudo isso, amém, irmão? Mas a gente não chega para a pessoa e fala assim, olha, vamos lá na igreja porque você precisa conhecer Jesus. Que a verdade, irmão, é que se você continuar desse jeito, você vai para o inferno.
Né? Isso é evangelismo. Evangelismo é você lembrar a pessoa de que a condição dela sem Jesus é o inferno. Amém? E tem gente que prega assim, irmãos. Tinha um pastor uma vez que pregou essa mensagem. Ó, vocês aceitam Jesus, vocês vão tudo pro inferno. Veio um monte de gente pra frente. Funciona. Amém? E é o verdadeiro evangelho. Mas a gente não tem coragem muitas vezes de chegar para alguém e dizer isso. Porque aí, em vez de a gente trazer, a gente afasta. Mas a verdade, irmão, biblicamente falando, você sabe que a nossa vida sem Jesus está afadada, está condenada ao inferno. Mas pastora, a salvação não tem a ver com o que eu faço, sim com aquilo que eu creio. Sim, irmão. Mas você precisa conhecer Jesus verdadeiramente, comer desse pão, ter fé nele, não somente acreditar naquilo que ele tem para dar para você de uma forma momentânea. Você não adianta só você querer o que ele tem para oferecer, você tem que querer viver para ele, irmão. E você só consegue viver para ele quando a vida dele entra dentro de você. Por isso que ele disse: eu sou o pão da vida. Quando você come o pão da vida, a vida de Deus entra em você. E aí você não consegue viver outra vida que não seja a vida de Deus. A vontade que Deus tem para a sua vida. Então você precisa comer desse pão, que é Jesus, irmão. Amém? Então eu estava falando, é comum que a gente vá à igreja de primeira assim, por causa daquele que ele tem para oferecer. Não tem problema nisso, irmão. Talvez você veja até que hoje que você está passando por um problema, por uma dificuldade, mas deixa eu te falar, deixa eu te apresentar Jesus. Ele é a solução para os seus problemas. Ele é o suprimento para tudo que você precisa. Você está com um problema, irmão, de depressão? Ele é suficiente. Você está com um problema no seu casamento? Ele é suficiente. Você está com um problema financeiro? Ele é suficiente. Ele é todo o suprimento que você precisa, irmão. Não queira só o que as mãos dele têm para te dar. Queira quem ele é. Ele quer ser o teu pastor. E de nada você vai ter falta. Amém? A satisfação, irmãos, dessa multidão não estava em quem Jesus era, mas sim naquilo que ele tinha para oferecer. E nós não somos esses. E Jesus disse então que para que nós possamos ganhar este pão, o trabalho que nós precisamos fazer para ganhar este pão que vai nos levar para a vida eterna, que é Ele, é que nós creiamos. Foi isso que nós lemos, amém? Mas eu acredito em Deus, pastora. Não, não é a mesma coisa. Acreditar. Eu acredito que o irmão está sentado aqui na minha frente. Mas o que isso muda na minha vida? Se eu não tenho relacionamento com ele. É mesmo, falando em pão, então você vai lá na padaria, você compra um pão e coloca na mesa. Você sabe que o pão ele te dá energia, ele mata a sua fome. Amém? Mas você vai lá na padaria, compra e coloca em cima da mesa. Você acredita que o pão está ali, não acredita? Mas se você não comer do pão, vai mudar alguma coisa para você? Não vai, irmão. Não vai mudar nada. Então não adianta você colocar Jesus dentro da sua caixinha lá na sua casa e querer que ele haja de acordo com a sua vontade. Você precisa deixar ele tomar conta de todo o seu ser, irmão. Você precisa comer do pão, deixar ele entrar na sua vida e transformar a sua história. Porque quando você come do pão da vida, você é cheio de vida de Deus no seu espírito. E aí você tem todo o suprimento que você precisa para cuidar de tudo, todas as áreas da sua vida. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A ordem não é outra. Buscai as coisas que te serão acrescentadas e depois o reino de Deus e a sua justiça. Não, irmãos, não é isso que a palavra de Deus diz. Deus quer fazer muitas coisas na sua vida, irmãos, mas primeiro você precisa comer do pão. Irmão, eu vou dizer para você que eu acredito verdadeiramente que há pessoas na igreja. Não digo, quando eu falo igreja, não estou falando de morada, estou falando todas as igrejas, a igreja de Cristo. Há muitas pessoas dentro da igreja que são convencidas, não são convertidas, não se converteram. Mas eu estou aqui todo culto. Eu já cuido até de célula, pastora. A palavra de Deus diz, irmãos, que Ele é a videira verdadeira, e se nós estamos ligados a Ele, nós damos frutos. Amém? Então, se você tem fruto, irmão, fica tranquilo. Você já está ligado à videira. E fruto, quando eu falo de fruto, irmão, não estou falando só de discípulo. Fruto do Espírito, Gálatas 5. Amém? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso. Essa é a prova de que você está ligado à videira. E eu não estou pregando essa mensagem hoje nem para trazer acusação e nem condenação sobre a sua vida e para que você fique em dúvida se você é crente ou não. Se você já se converteu, se você é um convertido ou um convencido. Amém? Não é isso, irmãos. A minha intenção é que você coma do pão que dá vida. A minha intenção é que você realmente tenha a sua vida transformada.
Só que o querer e o realizar vem do Senhor, irmão. E se eu fosse você nessa noite, eu diria: Jesus, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. Eu não quero só aquilo que o Senhor tem para me dar. Eu quero quem o Senhor é.